Olá, querido, que a graça poderosa e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, bem. Olha só, fico muito feliz em saber que você está aqui nesse vídeo com a gente, porque Deus tem uma mensagem extraordinária para você. E a mensagem do Senhor para a sua vida é que Ele te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ok? A palavra do Senhor diz já no texto mais conhecido da Bíblia, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto aqui, a palavra do Senhor já está declarando que Deus ama você, que Deus nos ama. E mais na frente, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo também 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo diz: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, nesses dois textos aqui, nós já estamos vendo que o Senhor, ele faz a declaração de que ele nos ama, e no segundo texto ele fala que tem um plano maravilhoso para nós, que é nos dar a vida em abundância. A pergunta que fica é: por que a maioria das pessoas não estão experimentando essa vida em abundância? Por que será? O Deus que criou todas as coisas, eu quero começar aqui a dar um esclarecimento explicando, é que o Deus que criou todas as coisas é um Deus que tem em si uma essência, na sua vida, uma essência de amor. Então, o apóstolo João também escreve em uma das suas cartas, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 8, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, é de Deus, vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A palavra do Senhor diz, e um dos atributos principais de Deus é amor. O Deus criador é um Deus cheio de amor. O Deus que criou todas as coisas, ele é um Deus tremendo, um Deus todo-poderoso, que conhece todas as coisas, mas é um Deus que na sua essência, ele mostra o seu amor. E quando alguma pessoa cria alguma coisa com muita dedicação, com muito amor, e imprime o amor naquilo que ele está criando, tudo fica muito perfeito. Então Deus, na sua criação, depois que terminava alguma das suas criações, ele escrevia embaixo: e viu Deus que era bom. Não é? Então nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 31, porém quando Deus criou o homem, o ser humano, ele fez questão de escrever: viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Então Deus, ele estabelece, ele imprime da sua essência naquilo que ele cria. E quando Deus cria todas as coisas, ele diz: olha, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o ser humano, ele faz de um modo especial a sua imagem e a sua semelhança. E exatamente depois da criação do homem, o Senhor faz questão de dizer: e viu Deus que era muito bom. Isso é uma clara declaração de Deus para nós, de que embora a criação tenha sido realizada com a sua essência de amor, tudo perfeito, tudo de modo extraordinário, deslumbrante, maravilhoso, o foco, o alvo do amor de Deus é para que todos nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança dele. Portanto, eu repito, através desses textos, que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que estabeleceu planos e propósitos. Deus cria com amor e estabelece planos e propósitos. Deus tem um plano maravilhoso, um plano eterno para cada um de nós e para você também, com certeza. O plano de Deus para nós é uma vida maravilhosa e abundante, como nós acabamos de ler no texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E essa vida em abundância,
ela começa com um relacionamento perfeito, desfrutando do grande amor de Deus. Mas ainda lá na criação, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus cria o homem, cria a mulher, né? Lá no Éden, o homem ele se afastou de Deus, preferindo viver em sua própria vontade, longe da presença e do amor de Deus, perdido e sem esperança. O ser humano frustrou o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. E a gente vê isso no capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente engana a mulher, depois ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí nós entendemos que o ser humano foi criado para viver em amor, na bondade. O ser humano não sabe lidar com o mal, ele não tem competência para isso. Então, quando ele tornou o conhecimento do bem e do mal, o mal passou a ser um tropeço, uma cilada para o ser humano. Então, quando Adão e Eva comem daquela fruta, enganados pela serpente, depois Deus vem na viração do dia para encontrar com eles, e a Bíblia diz que eles se esconderam, tiveram medo e se esconderam. Então, essa atitude deles demonstra que eles agiram errado, agiram por conta própria, tomaram uma atitude de rebeldia contra toda a bondade de Deus. Mas Deus não deixou de amar o homem, mesmo que este tenha se afastado de Deus. Deus teve que tirar o homem do jardim do Éden para não comer da árvore da vida, para não viver eternamente no pecado. Então, o homem foi convidado a sair do Éden, porque Deus tinha um plano de resgate, porque Deus ama, Deus continua nos amando, mesmo quando nós estamos numa situação de pecado. Então, por causa do seu grande amor, Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você. Deus não desiste de nenhum do ser humano. Deus continua falando, Deus continua chamando a todos, porque Ele tem um plano maravilhoso que quer revelar a todos nós. Então Deus preparou esse plano para resgatar o homem perdido e pecador. E esse plano só poderia ser feito através do seu único filho. O único filho, Jesus, sendo Deus, assentado à direita de Deus Pai. Esse plano só poderia ser feito através dele. Por isso, ele escreveu na sua palavra, em João capítulo 3, versículo 16. Esse evangelho, essa palavra, esse texto é o texto central da Bíblia. Porque é o texto que mostra o amor de Deus e o que Deus faz através do amor dele, como Deus prova o seu amor por nós, entregando o seu Filho. Porque diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde que o homem pecou, o homem vem perecendo. Perecer significa, da palavra original do grego, significa deteriorar-se. O homem está se deteriorando cada vez mais na sua vida moral, na sua vida física, na sua vida emocional, espiritual. Está se deteriorando. E o fim é uma eternidade sem Deus. Por isso Deus faz uma alerta e Ele nos chama, Ele nos convida, Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então esse plano foi elaborado ainda lá no Éden, quando Deus estava lidando com o homem. Deus lá no Éden, Deus já trouxe a revelação do plano e já trouxe a revelação do resgate que Ele queria nos trazer. Então, no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, a palavra do Senhor diz: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus teve que sacrificar um animal, tirar a pele desse animal e fazer vestimentas para Adão e Eva. No texto de
Gênesis capítulo 3, quando o Senhor foi na viração do dia procurar Adão e Eva para ter aquele momento de comunhão com eles. Eles, quando estavam já em pecado, se esconderam do Senhor, tiveram medo, o Senhor chamou, aí Adão veio, disse que estava com medo, que tinha se escondido. Eles teceram, a Bíblia diz que eles teceram para eles roupas com folhas. E isso é um jeito do ser humano tentar cobrir a sua vergonha do pecado. Nós tentamos, de todas as formas, com religião, ou às vezes com boas obras, ou com alguma outra coisa, mas esse nosso jeito de esconder o nosso pecado, ou de nos livrar do pecado, jamais é satisfatório para Deus, porque a justiça de Deus ela é muito alta. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, para redimir o homem pecador, somente um que não pecou morrer no lugar do pecador. Então, esse texto de Gênesis 3, 21, que diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, né? Se o Senhor fez uma vestimenta de pele, é porque um animal teve que ser sacrificado. Provavelmente esse animal tenha sido um cordeiro, né? Que foi sacrificado. Esse cordeiro, já lá no Éden, já simbolizava e profetizava Cristo Jesus, que viria no futuro, que foi morto para remir o homem pecador, cobrindo, melhor dizendo, a sua vergonha, e protegendo e livrando de todo mal e da condenação eterna. Então, é uma demonstração do amor de Deus sobre as nossas vidas. E Deus nos ama de tal maneira que preparou um plano extraordinário para nós. O Senhor Jesus, ele faz essa declaração, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o plano extraordinário do Senhor para nós. Vida em abundância. E vida em abundância só é possível se for através de Cristo Jesus. O que seria essa vida em abundância? Nós podemos pensar duas coisas importantes sobre o que significa vida em abundância. A primeira delas, que a palavra do Senhor fala, é o conceito de paz. Paz. E a paz, ela tem dois significados bíblicos, né? Que é paz com Deus e paz no sentido de segurança e de ausência de medo. E a paz com Deus é a reconciliação do homem com Deus através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 19, o texto diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Porque quando o homem pecou, desobedeceu, se rebelou contra Deus, ele se tornou inimigo de Deus, longe de Deus. Então, quando Jesus Cristo vem, que ele entrega a sua vida por nós ali naquela cruz, morrendo no nosso lugar, trazendo a redenção para nós, ele nos gera uma reconciliação com Deus. Então nós somos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Então a vida em abundância começa aí, quando nós temos essa reconciliação, nós nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus novamente, através do sangue de Cristo Jesus. E no mesmo Efésios, na mesma palavra do Senhor de Romanos 5, 1 a 2 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Há um plano eterno para nós. Esse é o plano maravilhoso de Deus para nós. Ele nos reconcilia com Ele, nos traz a redenção e nos leva para a eternidade com Ele. Então, paz no sentido de segurança, ausência de medo
que a Bíblia chama de moderação, equilíbrio emocional. Você sabe que está cercado por perigos e todas essas coisas, mas você sabe que Deus está com o Senhor. Então você tem paz, e isso é viver com uma vida em abundância. A presença do Senhor. Então, quando Adão pecou, ele teve medo. O pecado traz o medo para nós, né? Ele enche o nosso coração de medo. E o Senhor quer tirar esse medo de dentro de nós. Quando Deus tira o medo de dentro de nós, Ele nos coloca numa condição de paz. A gente pode viver em paz, pode dormir em paz, ter relacionamento familiar em paz, pode viver uma vida, isso chama vida em abundância, reconciliação com Deus e viver em paz e a certeza da vida eterna com o Senhor. Né? Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, o Senhor Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse texto mostra que o Senhor, quando ele se ausentou dos seus discípulos, ele fez uma promessa que ele mandaria outro Consolador. Porque Jesus, ele andou com os discípulos dia e noite, ele andava com os discípulos, ele comia com os discípulos, dormia com os discípulos, alimentava os discípulos, supria todas as necessidades dos discípulos, guardava, livrava do perigo, orientava, ensinava nas dificuldades da vida. Os discípulos foram cuidados pelo Senhor. Agora, quando Jesus foi para sentar à direita de Deus Pai, depois que ele ressuscitou, ele deu para nós o Espírito Santo, que faz o mesmo papel de Jesus em nossa vida, cuidando de nós, nos guardando, nos guiando, nos orientando, consolando, intercedendo por nós. O Espírito, na verdade, que o mundo não pode conhecer, né? Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E o Senhor não nos deu um espírito de medo. O apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículos 1 e 7, ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação significa equilíbrio emocional. Equilíbrio significa segurança. E ainda o apóstolo João escreve na sua carta de 1 João 4, 16 a 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, segurança, pois segundo ele também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus é um amor eterno. Ele não é temporal. O profeta Jeremias fez a seguinte declaração: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Eu quero finalizar dizendo que Deus te ama. Te ama com um amor eterno. E tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você precisa conhecer esse plano maravilhoso para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa crer, conhecer no Senhor e experimentar esse plano maravilhoso para a sua vida. Amém?